Saramago é 100, um olhar sobre seus romances pela voz de Raul Oliveira. Olá, amigos e amigas do Saramago é 100. 7º episódio começando e hoje vamos navegar por esse agitado oceano de ideias chamado José Saramago. Ideias que se traduzem nas mais impensáveis hipóteses, realizadas bienalmente pela pena saramaguiana. Sim, José segue seu ritmo frenético de publicações e em 86, apenas 2 anos após o lançamento do incrível O Ano da Morte de Ricardo Reis, nos surpreende novamente com A Jangada de Pedra. Imaginem vocês que a Península Ibérica se desgarra da Europa e, à medida que navega à deriva pelo Atlântico, vai recriando a própria identidade. Com essa narrativa surreal, A Jangada se apresenta como uma parábola sobre o isolamento de Portugal e Espanha em relação a seus irmãos europeus ao longo dos séculos. Mas antes de embarcarmos nessa jornada, é preciso olhar para um acontecimento decisivo na vida do homem José, seu encontro com a jornalista espanhola Pilar del Rio. Essa linda história de amor, respeito e admiração mútuos começou em junho de 1986. Aparentemente distantes pelos 28 anos de diferença de idade, mas absolutamente em sintonia de corpo, alma e coração. Vamos ouvir um trecho da entrevista de Pilar a Juan Arias contando o início dessa história, pela voz de Diana Machado. Pilar, como foi que você entrou em contato pela primeira vez com José e com a sua obra? Antes de conhecê-lo pessoalmente, eu já tinha recomendado sua obra e feito até alguns programas de televisão sobre ele. Mas a primeira vez que li uma obra de José, nunca tinha ouvido falar dele. Foi Memorial do Convento. Me deparei com o título numa livraria em Sevilha. Já não era uma novidade, estava numa estante, mas o título me chamou a atenção. Quando cheguei em casa e comecei a ler o Memorial, me senti respeitada como leitora. A primeira sensação que eu tive foi que esse escritor me respeitava e estava tirando o melhor de mim. Sentia que ler o livro me tornava mais inteligente, mais sensível, melhor. O livro me pareceu tão maravilhoso que fui até a livraria e pedi tudo que tinham daquele autor, que na época era só O Ano da Morte de Ricardo Reis, que me pareceu ainda melhor, se é que isso é possível, que o Memorial do Convento. E quando você leu o Memorial, como viveu, sendo mulher, a personagem de Blimunda? Blimunda Sete Luas me pareceu uma personagem maravilhosa. Essa mulher, com seu jeito de amar e de viver a liberdade, me parecia ao mesmo tempo irreal e contemporânea, um projeto de vida. Depois veio Ricardo Reis, que me fascina outra personagem, Lídia, a camareira do hotel. Acabei de ler o livro chorando compulsivamente, porque tinha chegado ao fim, perguntando a mim mesma, o que é que eu vou fazer o resto da minha vida, agora que o livro acabou? Então resolvi ir até Lisboa, visitar os lugares que aparecem no romance, e me pareceu justo telefonar para o autor, para agradecer-lhe o livro, a emoção que me proporcionou. Ainda em Sevilha, eu consegui localizá-lo, e telefonei para lhe dizer que estava indo e gostaria de cumprimentá-lo, se fosse possível. Foi possível. Nos cumprimentamos, nos encontramos e conversamos em Lisboa. Nas 2 horas que passamos juntos, visitamos inclusive o túmulo de Fernando Pessoa no Cemitério dos Prazeres e juntos fomos a outros locais de Pessoa e lemos alguns fragmentos do livro. Que impressão o José lhe causou no seu primeiro encontro com ele em Lisboa? Primeiro, que não havia diferença entre autor e obra, que ele era como seus romances, ou melhor, os romances eram a expressão dele. Logo percebi que os dois falavam das mesmas coisas. Já durante a leitura do Memorial do Convento, eu pensei, isso é importante. Meu Deus, esse homem, além de escrever assim, é marxista. Houve momentos que eu tive que voltar a página de rosto, a orelha, para conferir se tratava mesmo de um contemporâneo, porque não podia imaginar que um contemporâneo escrevesse daquele jeito. E eu pensava, mas é um clássico, esse homem tem um pulsar da eternidade na sua obra. Poucas vezes tive uma experiência tão forte e tão comovedora como foi a descoberta da prosa de José.
pouquíssimas vezes. Eu lia mais 3 páginas e tornava a dizer: é um contemporâneo. Parecia que o tempo dos gênios tinha acabado, mas esse homem existe. Continuava lendo e dizia: e como se não bastasse, é de esquerda. Aqui há uma visão de mundo própria de um homem de esquerda. Enquanto ia lendo, eu me deliciava com a ironia contínua e constante que José esgrime, como fustiga o poder e como ri dele, como o castiga. Depois a compaixão que ele tem pelos humildes, e pensava: esse homem, além disso, tem uma postura clara e firme. Quando nos conhecemos, logo vimos que combinávamos também nesse aspecto. E depois desse primeiro encontro, como é que continua essa história? Na manhã seguinte, ele telefonou para o hotel onde eu estava e trocamos os endereços para nos escrever. E, de fato, nos escrevemos. Mandei a ele umas resenhas que tinham saído na imprensa espanhola e ele me recomendou e me enviou alguns livros, porque eu tinha dito que gostaria de conhecer mais da literatura portuguesa. E assim foi até a 5ª carta. Não sabíamos nada um do outro. Tínhamos conversado apenas da profissão, de literatura. Eu não sabia nada da vida pessoal dele e nem ele da minha. Só que eu era uma jornalista de Sevilha, apaixonada por sua obra e nada mais. Nessa carta, ele me disse que se as circunstâncias da minha vida o permitissem, gostaria de me ver, porque eu poderia ser uma mulher casada. Mas eu não era mais. E eu lhe disse que sim, que as circunstâncias da vida o permitiam, e ele veio me ver em Sevilha. Aí teve início uma relação que começou como amizade e se desenvolveu aos poucos. E José também nunca economizou palavras para expressar tanto amor. 16 horas é a hora em que Pilar e eu marcamos um encontro pela primeira vez. Pilar é o centro da minha vida desde que a conheci, há 17 anos. Foi ideia minha parar os relógios da casa às 4 da tarde. Isso não significa que o tempo ficou detido ali, mas que é como se o relógio marcasse a hora em que o mundo começou. Com 63 anos, quando já não se espera nada, encontrei o que faltava para passar a ter tudo. Se tivesse morrido aos 63 anos, antes de a conhecer, morreria muito mais velho do que serei quando chegar a minha hora. Epígrafe e dedicatória. Depois de tantas declarações lindas, vamos voltando à nossa jangada. Saramago usa uma epígrafe do cubano Alejo Carpentier, sinalizando o caráter da narrativa. Todo futuro es fabuloso. Não há dedicatórias na jangada, embora a partir do próximo romance, todas serão sempre para Pilar. Há poucos meses, Pilar lançou um livro de memórias da sua vida com José em Lanzarote, intitulado A Intuição da Ilha. Logo no início, ela relembra como surgiu a ideia da jangada, prenúncio de seu destino futuro. Em 1986, José Saramago publicou um romance intitulado A Jangada de Pedra. Contou que a ideia desse romance lhe chegou na Galiza, um dia em que viajou a Finisterra para sentir o som do sol caindo no mar, como faziam os soldados romanos naqueles tempos em que a terra era plana e o mistério a única explicação. Não ouviu José Saramago esse som. Mar e sol continuaram a ver-se de longe, mas uma pedra com uma forma estranha chamou-lhe a atenção e fê-lo pensar que bem poderia ser uma jangada que transportasse pessoas e culturas de um lado ao outro do mar. Mas a península também poderia ser um barco, recorda ter pensado. Basta que se separe da Europa pelos Pirineus e se ponha a navegar, como foi sua vocação ou seu destino ao longo dos séculos. Assim, com a naturalidade de olhar e ver, nasceu esse romance em que 2 mulheres e 3 homens assistem ao prodígio dos encontros. Portugal e Espanha, ou melhor, a Península Ibérica, já que as fronteiras políticas rapidamente ficaram obsoletas,
Começou a navegar mar adentro na direção de outros e de tal maneira navegou que as pessoas umas vezes pensaram que ia rumo à África e outras parecia que o destino era a América. No final, a jangada de pedra ficou entre 3 continentes, Europa, África e América, convertida em ilha-ponte para que o futuro fabuloso pudesse concretizar-se e os seres humanos viajar e estar sempre em casa. A península fez-se ilha e José Saramago sentiu nela o tremor da viagem e o estremecimento de novos encontros nascidos na liberdade da navegação. Não sabia, quando escrevia esse livro, que poucos anos depois escolheria uma ilha no Atlântico Sul, entre 3 continentes, para dela fazer sua casa, o lugar onde trabalhar, juntar idiomas, receber amigos, sonhar, ser amado e amar. Não conhecia Lanzarote, mas a ideia de Lanzarote ia ganhando corpo de tal maneira que quando surgiu a pergunta, e se fôssemos morar em Lanzarote? A única coisa estranha na frase era a interrogação. Viver em Lanzarote era uma consequência natural de estar vivo e de continuar a navegar. Episódio 7 – A Jangada de Pedra. Fernando Gomes Aguilera, poeta e ensaísta espanhol, atualmente curador da Fundação Saramago, escreveu uma excelente síntese sobre o olhar de Saramago para a questão ibérica, bastante esclarecedora para a compreensão da jangada. Vamos ouvir. É bastante conhecida a vocação ibérica de Saramago, em contraposição ao seu ceticismo europeu. Consciente da diversidade regional que constitui a Península Ibérica, defendia a união de seu país com a Espanha sob uma perspectiva plurinacional de coesão territorial, econômica e administrativa, que respeitasse as singularidades culturais, sobrepondo-se às suspeitas existentes entre os 2 estados. Sugeriu para essa entidade o nome de Ibéria. Na sua opinião, essa seria uma evolução que poderia ser considerada relativamente natural e razoável do ponto de vista prático, pois recomporia o equilíbrio no contexto europeu. Suas posições controversas reaviveram o debate histórico sobre o iberismo dos séculos XIX e XX. Saramago sabia muito bem que a doutrina iberista transcende a dimensão estritamente política, atingindo razões de ordem cultural e linguística. Em A Jangada de Pedra, o autor desenvolveu metaforicamente essas ideias, com o objetivo pedagógico de distanciar a península da Europa, de exibir um gesto de desafeto. Já que vocês não nos querem, então vamos embora. Destacando, ao mesmo tempo, a vocação sulina desse território compartilhado. A deriva que ele assim sugeria configura-se como um grande símbolo de sua concepção transibérica. As possibilidades e obrigatoriedades de diálogo, de relação direta e fraternidade contraídos historicamente pela Península com a África e a América Latina. Trata-se também de um conteúdo reparador no que se refere às suas responsabilidades como ex-nações colonizadoras. Primeiro, sou português, segundo, sou ibérico e só em terceiro lugar, e quando me apetece, sou europeu. A Jangada de Pedra trata-se de uma metáfora política e cultural, uma vez que alimenta a convicção de que, se é verdade que a Península Ibérica, portanto Portugal e Espanha, se diferem do continente europeu por razões geológicas, físicas e culturais, como a língua, as instituições, o direito, tudo, e estas são as nossas primeiras raízes, a verdade é que nós, os ibéricos, temos outras raízes em outro lugar do mundo. Este lugar começa no México e termina no sul da Argentina. Como eu considero que a Europa está muito fatigada, além de não saber exatamente o que é, nem quem é e nem para que serve, então eu penso que nós, os peninsulares, deveríamos reatar o máximo possível a aproximação com estes povos da América Latina, inclusive também com aqueles que habitam a África.
Inventei para mim algo a que chamei transiberismo, uma ideia que assenta no pressuposto seguinte, que existe na Península Ibérica uma vocação do Sul, que sempre esteve latente, mas que circunstâncias políticas, económicas e geoestratégicas abafaram. Nessas declarações encontramos parte da essência de Saramago, sua personalidade forte, sua visão ampla de mundo, mas sem se deixar enganar pela falsa ideia de globalização. No início da década de 80, as negociações para a criação da Comunidade Econômica Europeia já iam a pleno vapor e resultariam no surgimento do bloco em 93. Saramago foi das primeiras personalidades a questionar e se posicionar contra a iniciativa. Essa inquietação sobre o futuro de Portugal e Espanha, sobre um possível soterramento de suas identidades e sobre um provável lugar subalterno nessa comunidade, sem dúvida consolidou a escrita do romance. Em vários momentos de sua vida, Saramago expôs suas críticas e pessimismo diante dessa nova, velha Europa. Não estou desencantado. Sou totalmente cético. A Comunidade Econômica Europeia é um conselho de administração de um espaço econômico, sobretudo econômico. E como sempre acontece nos conselhos de administração, quem manda é quem tem mais ações. Cada membro desse conselho se senta sobre um pacote de ações e quanto mais alto esse pacote, mais força e mais poder ele tem, pois possui mais ações. Embora nós, e aqui me refiro aos portugueses, nos sentemos ali, o fazemos como parte menor, porque a relação de poder e de força no interior da Europa se mantém. O que está muito claro é que dentro dessa Europa, supostamente unida, as relações de poder não se modificaram em nada. Quem mandava antes, continua mandando, e quem antes obedecia, continua obedecendo a quem, historicamente, obedecia. A Europa não foi construída com base em sua riqueza mercantil. Quem a formou foi sua riqueza mental, intelectual, sua capacidade de criar. A Europa não deve ter um futuro de mercadores, mas de criadores. Caso contrário, não haverá futuro para este continente. Depois de contextualizarmos o momento de criação da Jangada de Pedra, é hora de resumirmos o enredo do romance. O livro inicia-se com um acontecimento surpreendente. No mês de agosto de um verão não identificado, a cadeia montanhosa dos Pirineus, que divide territorialmente a Espanha da França, sofre uma cisão geológica. De repente, a cordilheira se abre ao meio e a Península Ibérica se solta da Europa. Na sequência, o imenso bloco de terra navega à deriva pelo Atlântico. A esse espetacular acidente geológico somam-se outros insólitos que unem os 6 personagens principais do romance numa viagem apocalíptica e utópica pelos caminhos da linguagem, da arte e da cultura peninsulares. Todos os personagens estão envolvidos em episódios inexplicáveis ocorridos a partir da cisão da península. A jovem portuguesa Joana Carda risca o chão com uma vareta e se sente culpada pela separação da península. A galega Maria Guavaira começa por desfazer uma velha meia de lã azul que nunca acaba, e os fios vão se amontoando em um novelo como se fosse uma nuvem. Joaquim Sassa lança uma pedra ao mar, em uma distância e força muito superior ao que ele seria capaz, e ela vai quicando e quicando sobre as ondas. José Anaisso passa a ser seguido de maneira inexplicável por uma revoada de estorninhos. Pedro Orsi, de Granada, consegue captar vibrações vindas do solo, como se fosse capaz de sentir a cisão das rochas ao dividir o continente. E por fim, Constante, o cão, oriundo da região francesa de Cerbère, passa a seguir o quinteto nessa fantástica viagem. E assim começa o romance.
Quando Joana Carda riscou o chão com a vara de negrilho, todos os cães de Cerbère começaram a ladrar, lançando em pânico e terror os habitantes, pois desde os tempos mais antigos se acreditava que, ladrando ali animais caninos que sempre tinham sido mudos, estaria o mundo universal próximo de extinguir-se. Como se teria formado a arraigada superstição, ou convicção firme, que é, em muitos casos, a expressão alternativa paralela, ninguém hoje o recorda, embora, por obra e fortuna daquele conhecido jogo de ouvir o conto e repeti-lo com vírgula nova, usassem de extrair as avós francesas a seus netinhos com a fábula de que, naquele mesmo lugar, comuna de Cerbère, departamento dos Pirineus Orientais, ladrara, nas gregas e mitológicas eras, um cão de 3 cabeças que, ao dito nome de Cerbère, respondia, se o chamava o barqueiro Caronte, seu tratador. Outra coisa que igualmente não se sabe é por que mutações orgânicas teria passado o famoso e altissonante canídeo até chegar à mudez histórica e comprovada dos seus descendentes de uma cabeça só, degenerados. Porém, e este ponto de doutrina só raros o desconhecem, sobretudo se pertencem à geração veterana, o cão cérbero, que assim em nossa portuguesa língua se escreve e deve dizer, guardava terrivelmente a entrada do inferno, para que dele não ousassem sair as almas, e então, quiçá por misericórdia final de deuses já moribundos, calaram-se os cães futuros para toda a restante eternidade, a ver se com o silêncio se apagava da memória a ínfera região. Mas, não podendo sempre durar sempre, como explicitamente nos tem ensinado a idade moderna, bastou que nestes dias, a centenas de quilômetros de Cerbère, em um lugar de Portugal de cujo nome nos lembraremos mais tarde, bastou que a mulher chamada Joana Carda riscasse o chão com a vara de negrilho para que todos os cães de além saíssem à rua vociferantes, eles que, repete-se, nunca tinham ladrado. Se a Joana Carda alguém vier a perguntar que ideia fora aquela sua de riscar o chão com um pau, gesto antes de adolescente lunática do que de mulher cabal, se não pensara nas consequências de um ato que parecia não ter sentido, e esses, recordai-vos, são os que maior perigo comportam. Talvez ela responda, não sei o que me aconteceu, o pau estava no chão, agarrei-o e fiz o risco. Nem lhe passou pela ideia que poderia ser uma varinha de condão? Para a varinha de condão pareceu-me grande, e as varinhas de condão sempre eu ouvi dizer que são feitas de ouro e cristal, com um banho de luz e uma estrela na ponta. Sabia que a vara era de negrilho? Eu de árvores conheço pouco. Disseram-me depois que negrilho é o mesmo que ulmeiro, sendo ulmeiro o mesmo que olmo. Nenhum deles com poderes sobrenaturais, mesmo variando os nomes, mas, pro caso, estou que um pau de fósforo teria causado o mesmo efeito. Por que diz isso? O que tem de ser, e tem muita força. Não se pode resistir-lhe. 1000 vezes o ouvi a gente mais velha. Acredita na fatalidade? Acredito no que tem de ser. Após as primeiras fendas serem abertas nos Pirineus, após a intensa movimentação de sismólogos, geólogos, oceanógrafos e após os eventos insólitos ocorridos com os personagens, a península inicia sua navegação e nosso narrador aproveita para pontuar sua visão política. Durante a reunião, como fora combinado previamente, a Comunidade Econômica Europeia tornou pública uma declaração solene, nos termos da qual ficava entendido que o deslocamento dos países ibéricos para o Ocidente não poria em causa os acordos em vigor, tanto mais que se tratava de um afastamento mínimo, uns poucos metros, se compararmos com a distância que separa a Inglaterra do continente, para já não falar da Islândia ou da Groenlândia, que de Europa tem tão pouco. Esta declaração, objetivamente clara, foi o que resultou de um aceso debate no seio da comissão, em que alguns países membros chegaram a manifestar um certo desprendimento, palavra sobre todas exata, indo ao ponto de insinuar que se a Península Ibérica se queria ir embora, então que fosse, o erro foi tê-la deixado entrar. Naturalmente que tudo era a brincar, um joke. Nestas difíceis reuniões internacionais,
As pessoas também precisam de distrair-se. Não poderia ser só trabalhar, trabalhar. Mas os comissários português e espanhol repudiaram energicamente a atitude deselegantemente provocatória e indubitavelmente anticomunitária, citando, cada qual na sua língua, o conhecido ditado ibérico: os amigos são pras ocasiões. Também tinha sido pedida à Organização do Tratado do Atlântico Norte uma declaração de solidariedade atlantista, mas a resposta, não sendo embora negativa, veio a resumir-se numa frase impublicável: wait and see, o que, aliás, não exprimia nenhuma inteira verdade, considerando que, pelo sim pelo não, haviam sido postas em estado de alerta as bases de Berra, Rota, Gibraltar, El Ferrol, Torrejón de Ardoz, Cartagena, Sanjurjo de Valenzuela, para não falar de instalações menores. Então, a Península Ibérica moveu-se um pouco mais, 1 metro, 2 metros, a experimentar as forças. As cordas que serviam de testemunhos, lançadas de bordo a bordo, tal qual os bombeiros fazem nas paredes que apresentam rachas e ameaçam desabar, rebentaram como simples cordéis. Algumas mais sólidas arrancaram pela raiz as árvores e os postes a que estavam atadas. Houve depois uma pausa. Sentiu-se passar nos ares um grande sopro, como a primeira respiração profunda de quem acorda, e a massa de pedra e terra, coberta de cidades, aldeias, rios, bosques, fábricas, matos bravios, campos cultivados, com a sua gente e os seus animais, começou a mover-se, barca que se afasta do porto e aponta ao mar, outra vez desconhecido. Já pelo meio do romance, temos a entrada de um importante personagem na narrativa, o cão Constante, nessa altura ainda sem nome. Um cão apareceu entre as árvores, do outro lado. Olhou-os demoradamente, depois atravessou a clareira. Era um animal grande, robusto, de pelo fulvo. De repente, numa faixa de sol, pareceu incendiar-se em fogo vivo. Enervado, Joaquim Sassa atirou-lhe uma pedra. Não gosto de cães, mas não lhe acertou. O cão parou, nada assustado, nada ameaçador. Parou apenas para olhar, não ladrou sequer. Ao chegar às árvores, voltou a cabeça para trás. Parecia maior assim, visto à distância. Depois afastou-se a passo e desapareceu. Joaquim Sassa quis gracejar, aliviar a sua própria tensão. Guarde, Joana, a vara. Pode vir a ser-lhe precisa, se andam por esses lados feras daquele tamanho. Pelo comportamento, tinha pouco de fera. Quando chegaram perto do automóvel, viram o cão. Joaquim Sassa agarrou outra vez numa pedra, mas não a atirou. O animal, apesar do movimento, não se mexera. Pedro Orsi aproximou-se dele e estendeu a mão num gesto de paz, como para acariciá-lo. O cão ficou quieto, de cabeça levantada. Tinha na boca um fio de lã azul que pendia, úmido. Pedro Orsi passou-lhe a mão pelo dorso, depois voltou-se para os companheiros. Há momentos que avisam quando chegam. A terra treme debaixo das patas deste cão. E Joana Carda resumiu finalmente: quer que vamos com ele. Fez-se ali um silêncio. A luz entardece, o dia afasta-se e deixa sombras dentro das árvores. Já se tornou diferente o cantar das aves. O cão vai se deitar à frente do carro, a 3 passos. Assenta a cabeça nas patas dianteiras estendidas e espera sem impaciência. É então que Joana Carda diz: estou pronta a ir para onde ele nos levar. Se foi para isso que veio, quando chegarmos ao destino, saberemos. Decidir é dizer sim ou não, sopro da boca para fora. As dificuldades é depois que vem.
Com essas palavras e muita poesia, nosso narrador e seu quarteto fantástico de quixotes peregrinos, guiados pelo cão, vão ao encontro de quem faltava, Maria Guavaira. Vamos ler mais um pouco dessa jangada. Por alturas de Santiago de Compostela, o cão derivou para noroeste e subitamente para. O sol está raso com a cumeada dos montes. Adivinha-se o mar do outro lado. A estrada desce em curvas. 2 colinas parecem estrangulá-la lá embaixo, mas é ilusão dos olhos e da distância. Em frente, à meia encosta, há uma casa grande de arquitetura simples. Tem um ar de abandono antigo, apesar de haver sinais de cultivo nos campos que a rodeiam. Parte da casa está já na sombra. A luz vai se amortecendo. Parece o mundo todo que se afunda em desmaio e solidão. Joaquim Sassa parou o carro. Todos saíram. O silêncio ouve-se. Vibra como um eco final. Talvez não seja mais que o bater distante das ondas nos penhascos. É sempre a melhor explicação. Até dentro dos búzios, a lembrança interminável das vagas ressoa. Porém, não é este o caso. Aqui, o que se ouve é o silêncio. Ninguém deveria morrer antes de conhecê-lo. O silêncio. Ouviste-o? Podes ir. Já sabes como é. Mas essa hora ainda não chegou para nenhum desses 4. Sabem que o seu destino é aquela casa. Aqui os trouxe o cão prodigioso, quieto como uma estátua, à espera. Quando pararam num terreiro defronte da casa, chegava Joaquim Sassa a 10 passos da porta, que estava aberta. O cão deu um suspiro que parecia humano e deitou-se, estendendo o pescoço sobre as mãos. Com as unhas, puxou da boca o pedaço de fio, sacudiu-o para o chão. Do interior escuro da casa surgiu uma mulher. Tinha na mão um fio, o mesmo que Joaquim Sassa continuava a segurar. A mulher desceu o único degrau da porta. Entrem, que devem vir cansados, disse. Joaquim Sassa foi o primeiro a avançar. Levava enrolada no pulso a ponta do fio azul. E o que viram foi uma nuvem azul de uma cor azul que se tornava densa e quase negra no centro. Se deixo a porta aberta, há sempre pontas que saem, como ainda agora aquela que subiu a estrada e o trouxe aqui, falou Maria Guavaira para Joaquim Sassa. E a cozinha onde se tinham reunido todos ficou como deserta, só aqueles 2, ligados pelo fio azul, e a nuvem azul que parecia respirar. Ouvia-se o estalar da lenha na lareira, onde ferve um caldo de couves adubado com fêveras de carne. Galego aliviado. Não podem Joaquim Sassa e Maria Guavaira estar assim ligados mais do que o tempo suficiente para ganhar não duvidoso sentido à ligação. Por isso ela dobra todo o fio. Chegando ao pulso dele, rodeia-o como se invisivelmente o atasse outra vez, e depois mete o pequeno novelo no peito. Sobre o significado deste gesto, só um tolo teria dúvidas, mas seria preciso ser muito tolo para que as tivesse. José Anaisso afastou-se do lume que queimava. Embora pareça absurdo, acabamos por acreditar que existe uma relação qualquer entre o que nos aconteceu e a separação de Espanha e Portugal da Europa. Deve ter ouvido falar. Ouvi, mas aqui nesses sítios não se deu por nada. Se saltarmos os montes e descermos a costa, é sempre o mesmo mar. A televisão mostrou. Não tenho televisão. A rádio tem dado notícias. As notícias são palavras. Nunca se chega bem a saber se as palavras são notícias. Meus romances são romances de amor porque são romances de um amor possível, não idealizado. Um amor concreto, real entre pessoas. E não acaba, continua na vida deles. E nessa jangada fabulosa não poderiam faltar histórias de amor. Vale ouvirmos o encontro entre Joaquim Sassa e Maria Guavaira.
Maria Guavaira acordou na primeira luz da madrugada. Estava no seu quarto, na sua cama, e havia um homem adormecido a seu lado. Ouvia-o respirar profundamente, como se andasse a transportar da medula dos ossos o renovo das forças, e meio inconsciente, quis que a sua própria respiração acompanhasse a dele. Foi um movimento diferente do peito que a fez sentir que estava nua. Percorreu com as mãos o corpo, desde o meio das coxas, rodeando o púbis, depois pelo ventre até os seios, e de súbito lembrou-se do seu grito de espanto quando dentro de si o gozo explodira como um sol. Agora, de todo desperta, mordeu os dedos para não gritar o mesmo grito, mas quereria reconhecer no som reprimido as sensações, torná-las para sempre inseparáveis. Este homem que dorme lançou um rochedo ao mar, e Joana Carda cortou o chão em dois, e José Anaisso foi o rei dos estorninhos, e Pedro Orsi faz tremer a terra com os pés, e o cão veio não se sabe donde para juntar essas pessoas. E mais que aos outros me juntou a ti. Puxei o fio e vieste até a minha porta, até a minha cama, até ao interior do meu corpo, até a minha alma, que só dela pode ter saído o grito que dei. Durante alguns minutos os olhos cerraram-se-lhe. Quando os abriu, viu que Joaquim Sassa acordara. Sentiu-lhe a dureza do corpo, e a soluçar de ansiedade abriu-se para ele. Não gritou, mas chorou rindo, e tornou-se dia claro. Do que disseram não vale a pena fazer registro indiscreto. Ponha cada um na sua ideia. Tente tirar da sua imaginação. O mais provável é não acertar, mesmo parecendo tão limitado o vocabulário do amor. Em meio a tantos personagens inesquecíveis, um merece especial destaque: o cão. Saramago cria esse personagem com tanta vida que o mesmo ressurgirá em futuros romances como os ensaios sobre a cegueira e lucidez. Na Jangada, ele foi batizado como Constante, da seguinte forma: depois do breve e inconcluso diálogo sobre o sentido dos nomes e o significado dos sonhos, tem sido objeto de discussão que nome se deverá dar ao sonho que este cão é. Dividem-se as opiniões, as quais, como também deveríamos saber já, são simples questão de gosto. Digamos mesmo que a opinião é a expressão aparentemente racionalizada do gosto. Pedro Orsi propõe e justifica um nome rústico e tradicional: Fiel ou Piloto. Ambos muito pertinentes se considerarmos as características morais do animal, guia infalível e de uma lealdade sem mácula. Joana Carda hesita entre fronteiro e combatente, nomes de bélica ressonância que não parecem acertar com a personalidade de quem os sugere, mas a alma feminina tem profundidades insondáveis. Quanto a Maria Guavaira, embora não sabendo explicar porquê, fato que não lhe acontece pela primeira vez, propôs, meio envergonhada com a sua própria ideia, que se lhe chamasse Anjo da Guarda, e corou ao dizê-lo. Tinha percepção de quanto seria ridículo, sobretudo em público, apelar ao anjo da guarda e, em vez de um ente luminoso, vestido de alvinitente túnica, anunciando-se com um frufru de asas, aparecer, sujo de lama e do sangue do último coelho, um terror canino que só respeita os donos, se estes o são. Quis José Anaisso lançar água na fervura dos risos que a sugestão de Maria Guavaira levantara, e propôs que fosse dado ao cão o nome de Constante. Tinha lembrança de haver lido esse nome num livro qualquer. Agora não me lembro, mas Constante, se entendo bem a palavra, contém todas as que foram sugeridas: fiel, piloto, fronteiro, combatente e até anjo da guarda. Porque se nenhum destes for constante, perde-se a fidelidade, desorienta-se o piloto, o fronteiro abandona o posto, o combatente entrega as armas e o anjo da guarda
deixa-se seduzir pela menina a quem devia defender das tentações. Saramago costumava dizer: o cão é uma espécie de plataforma onde os sentimentos humanos se encontram. O cão aproxima-se dos homens para os interrogar sobre o que é isso de ser humano. Cadernos de Lanzarote. E a nossa jangada dos sonhos vai deixando saudades. Vamos fechar esse episódio com um encontro real mesmo, entre Saramago e seu cão Pepe, relatado em seu diário no dia 11 de agosto de 1993. Temos um cão em casa, vindo não se sabe de onde. Apareceu assim, sem mais, como se andasse à procura de donos e finalmente os tivesse encontrado. Não tem maneiras de vadio, é novinho e nota-se que foi bem ensinado lá onde viveu antes. Assomou à porta da cozinha quando almoçávamos, sem entrar, olhando apenas. Luiz disse: "Está ali um cão." Movia levemente a cabeça a um lado e a outro, como só sabem fazê-lo os cães. Um verdadeiro tratado de sedução disfarçada de humildade. Não sou entendido em bichos caninos, sobretudo se pertencem a raças menos comuns, mas este tem todo o ar de ser cruzamento de cão d'água e fox terrier. Se não aparecer por aí o legítimo dono, outra hipótese é que o animal tenha sido abandonado, como acontece tantas vezes neste tempo de férias. Vamos ter de levá-lo ao veterinário para que o examine, vacine e classifique. E há que dar-lhe um nome. Já sugeri Pepe, que, como se sabe, é diminutivo espanhol de José. Amanhã será lavado e espolgado. Ladra baixinho, por enquanto, como quem não quer incomodar, mas parece ter ideias claras quanto às suas intenções. A minha casa é esta. Daqui não saio. O próximo episódio começa com um não, palavra-chave no dicionário saramaguês. Vamos desafiar o espaço-tempo transitando por uma Lisboa contemporânea e simultaneamente cercada no século XII. Nos vemos na História do Cerco de Lisboa. Até lá! O podcast Saramago é 100 tem pesquisa, roteiro, edição e apresentação de Raul de Oliveira. Direção de arte e locuções, Diana Machado. Design gráfico, Percy Ellis. E as músicas que vocês ouvem aqui são dos maravilhosos portugueses do Madre Deus. E se vocês quiserem deixar comentários ou sugestões, me acompanhem pelo Instagram, @raul.doliveira e YouTube Raul de Oliveira. Saramago é 100!